Você sabia que para quem procura aprender na Bíblia, os ensinamentos de Jesus é viver o que ele ensinou? Jesus avisa o que irá acontecer, veja abaixo. Escutem, nós estamos indo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos chefes dos sacerdotes e aos escribas. Eles o condenarão à morte, e o entregarão a gentios, os não-judeus. Estes irão zombar dele, bater nele e crucificá-lo, mas ao terceiro dia ele será ressuscitado. Oi! Hoje nós vamos falar um pouco sobre Jesus, como ele nos amou. Jesus fez muitos milagres, curou cegos, multiplicou pães e peixes, curou pessoas doentes, transformou água em vinho. Jesus foi traído por Judas Iscariotes, um de seus discípulos, os homens que andavam com ele. O valor da traição foi 30 moedas de prata. O traidor tinha combinado com os chefes dos sacerdotes que o sinal era um beijo no rosto de Jesus. Mestre, que a paz esteja convosco. Amigo, o que você vai fazer, faça agora. Após sofrer muito, Jesus foi pregado na cruz, sofrendo pelos nossos pecados. Ao meio-dia, começou a escurecer. Toda a terra ficou 3 horas na escuridão. Eli, Eli, lema sabachthani. Meu Deus, por que me abandonaste? Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Jesus deu um grito forte e morreu. A cortina do templo se rasgou em 2 partes, de cima até embaixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. Os túmulos se abriram e muitas pessoas do povo de Deus que haviam morrido foram ressuscitadas e saíram dos túmulos. E depois da ressurreição de Jesus, as pessoas entraram em Jerusalém, a cidade santa, onde muitos viram essas pessoas. O centurião e os que com ele guardavam Jesus, vendo o terremoto e as coisas que aconteciam, tiveram muito medo e disseram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Após ressuscitar, Jesus apareceu algumas vezes. Apareceu para os 2 discípulos que estavam em Emaús. Apareceu para os discípulos. Que a paz esteja com vocês. Os discípulos ficaram assustados, pensando que estavam vendo um fantasma. Por que vocês estão assustados? Por que há tantas dúvidas na cabeça de vocês? Olhem para as minhas mãos e para os meus pés e vejam que sou eu mesmo. Toquem em mim e vocês vão crer, pois um fantasma não tem carne nem osso, como vocês estão vendo que eu tenho. E, não crendo a eles ainda, por causa da alegria, estavam maravilhados e disse-lhes Jesus: Tendes aqui alguma coisa que comer? Então eles apresentaram-lhe parte de um peixe assado, um favo de mel, o que ele, o Senhor Jesus, comeu diante deles. São estas as palavras que vos disse, estando eu ainda convosco, que tinha de acontecer tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, e nos profetas e nos salmos. Então Jesus abriu o entendimento deles, para que compreendesse as Escrituras Sagradas, a palavra de Deus. Assim está escrito: e assim convinha que o Cristo sofresse e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos, e que, em nome dele,
se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E destas coisas vocês são testemunhas. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Jesus foi perseguido pelos sacerdotes e escribas, foi traído, os soldados e outras pessoas riram dele, cuspiram no rosto dele, bateram em Jesus, crucificaram ele em uma cruz. Os nossos pecados foram lançados sobre Jesus na cruz. Jesus suportou tudo isso, por amar a mim e a você também. Para que, se nós crermos na palavra de Deus, quando Deus nos recolher, nós iremos morar lá no céu para sempre com Jesus, onde não há mais doenças, nem dores, nem tristezas, nem fome, nem escuridão, porque o nosso Deus é luz e Ele está vivo, Ele vive. Bye, bye! O que é isso? Que barulho é esse? Eu já sei! Vem aí os conselhos da tia Silvia! Olá, crianças do Caminhando Vô, tudo bem? Que alegria estar com vocês aqui mais uma vez. E hoje nós estamos comemorando a Páscoa. E a Páscoa significa a passagem de uma vida nova para uma vida nova. E assim foi também na época em que os israelitas eram escravos no Egito, até que o Senhor Deus os libertou da escravidão e os levou para a terra prometida. Assim também, quando Deus nos trouxe o Salvador, nos enviou o Salvador, que é o Senhor Jesus Cristo, Ele nos garante uma vida nova, uma vida livre do pecado, uma vida livre na sua presença. Quando o Senhor Jesus veio ao mundo, quando o Senhor Jesus Cristo morreu na cruz pelos nossos pecados, Ele nos deu um caminho eterno na direção do Papai do Céu. E depois que Ele ressuscitou, depois que Ele voltou a viver, Ele foi morar com Ele lá no céu. Você sabia que Jesus Cristo voltou a viver e subiu ao céu e lá está até o dia em que Ele vai voltar para buscar todos aqueles que nele crê. E assim, crianças queridas, estejam sempre com seu coração firmado em Jesus, porque Ele nos traz para uma vida nova, Ele nos traz por um caminho que nos leva à vontade do Papai do Céu, a fazer aquilo que Deus espera que nós façamos com a nossa vida, que é entregar nosso coração a Ele, para que Ele possa tornar a nossa vida uma bênção, para que Ele possa nos tornar fortes diante dos problemas do mundo, para que Ele possa te tornar sábio, para que Ele possa te tornar um homem e uma mulher na presença de Deus, cheios da graça de Deus. Amém? Um grande beijo. Oi! Oi! Tudo jóia? Tudo! Que bom que É vocês isso aí. estão aí novamente, né, vovô? É verdade! Tamo junto? Junto! É isso aí. Tudo em paz? É isso aí, vamos lá. Então vamos lá. E aí, vovô, o que nós aprendemos hoje? Sobre a Páscoa! A Páscoa. Como Deus foi amoroso, hein, vovô? É verdade! E Jesus obedeceu em tudo. É claro, o que Né? significa a Páscoa para os cristãos? A crucificação, a ressurreição de Jesus Cristo. Ele ressuscitou e deu vida para todos nós. Não é verdade? É, através do Senhor Jesus, nós temos acesso direto a Deus. Verdade. Né, vovô? Ó que Deus maravilhoso! Ele foi o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isso! Né? Se a gente crê realmente, será salvo, né, vovô? Jesus ressuscitou ao terceiro dia. Isso. Vive e reina e voltará, hein? Para É. buscar o seu povo. Volta lá nas nuvens, ele não pisa mais aqui na terra, Isso. não. Só um Viu? recadinho, a Bíblia registra a volta do Senhor Jesus 1845 vezes. Viu? Tá bom, né? É isso aí. Vamos orar?
Quer orar, vovô? Vamos orar. Vamos lá. Vamos agradecer a Deus por ter enviado o Senhor Jesus Cristo, né? Por causa dos nossos pecados. Ele morreu na cruz do Calvário por nós. Amém? Feche os olhinhos e agradeça a Deus por ter mandado seu Filho amado Jesus. Amém. Senhor nosso Deus, eterno Pai, em nome do Senhor Jesus, estamos aqui comemorando a Páscoa cristã. E essa Páscoa tem que ser comemorada todos os dias. Porque um dia o Senhor Deus amou o mundo assim de uma maneira tão grande, de tal maneira, que enviou o seu próprio Filho por nós. Muito obrigado, somos eternos devedores. E Jesus foi crucificado, né, por causa do nosso pecado, mas ressuscitou ao terceiro dia. Viva Jesus Cristo! E nós agradecemos a Ti, Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém! Amém! É isso aí! Deus abençoe! Ei! Um beijão! Beijão! Fiquem com Deus, uma excelente Páscoa para todos. Amém? O que você plantar, você irá colher.